Com a ajuda de Deus, nós vamos ler o livro de Josué do capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Versículo 2: A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda Gessur. No versículo 3: Desde Sió, que está defronte do Egito, até ao termo do Ecrom, para o norte, que se consta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, filisteus, isso. Gazur e o Asdedeu, Asquelon, o Gate e o Ecroneu e os Aveus. No capítulo 4: Desde o sul de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Efaca, até ao termo dos amorreus. No versículo 5: Como também a terra dos gibalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Armon, até a entrada de Armate. No versículo 6: Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até a Misrefote-Maim, e todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Tão somente faz o que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tenho mandado. No versículo 7: Reparte, pois, agora esta terra, pois herança, as 9 tribos e as meia tribo de Manassés. No versículo 8: Com quem os Rubonitas, os Ganitas já receberam, e sua herança, o que lhe deu a Moisés, da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. No versículo 9: Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Amon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medab até Dibon. No versículo 10: E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Asbom, até ao termo dos filhos de Amon. No versículo 11: E Gileade é o termo dos... De acordo com a apologeta, os chamados amonitas na Bíblia são os descendentes de Amo, filho de Ló. Desde o início de sua história até que sejam perdidos de vista, esta tribo está intimamente associada aos moabitas. Vou repetir no capítulo 11. Gileade é o termo dos Gessureus e dos Macateus, e todo o monte de Armon, e toda a Bezá até Selca. Versículo 12: Todo o reino dos Egeu em Bazã, que reinou em Astrote e em Andre. E em Bazá, que reinou em Astrote e em Andro. Este ficou do
reis do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Versículo 13. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gessureu e nem os Maacateus. Antes, Gessur e Maacate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. No versículo 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. O sacrifício queimado do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. No versículo 15, e assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. No versículo 16, e foi o seu termo desde de Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina, até Medaba. No versículo 17, Asbom e todas as suas cidades que estão na campina de Dibon e Bamote Baal e Bet Baal Meon. No versículo 18, né? E Jaza, Kedemote e Mafati. No versículo 19, Kiriataim, Sibma e Zerete Saar, no monte do vale. No versículo 20, e Bet-Peor e Asdote, Pisga e Bet-Jesmote. No versículo 21, e todas as cidades da campina e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Asbom, e quem Moisés feriu, como também os príncipes de Mededã, Evi e Requem, Izur e Ur, e Reba, príncipe de Seom, moradores da terra. No versículo 22, também os filhos de Israel mataram e a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Versículo 23. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. No versículo 24. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. No versículo 25. E foi o seu termo Jazé e todas as cidades de Gileade e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. Versículo 26. E desde Asbom até Remate Mispa e Bet-Tonim, e desde a Maanaim até o termo de Debir. No versículo 27. E no vale Bet-Ram, no Bet-Aram e o Bet-Nira, e Sucote e Safon, que ficaram do resto do reino de Seom, rei de Asbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerote, além do Jordão para o oriente. No versículo 28, esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. No versículo 29, deu também Moisés a herança a meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias.
No versículo 30, da maneira que o seu termo foi, desde a Manaim, toda a Bazã, e todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. No versículo 31, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã, aos filhos de Maqui e filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. No versículo 32, isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó, para o Oriente. E no capítulo 33, o último, Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu-lhe herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Amém? Essas aqui são a palavra de Deus lida. O Moisés dividindo, Josué reparte a terra que tinha conquistado junto com Moisés. Toda aquela terra o Senhor prometeu para cada família. Você vê como o Senhor é maravilhoso. Tudo nessa vida não é tão fácil, mas o que Deus promete, Ele cumpre. E aqui nada dessa terra também nós vamos levar. Nós vamos levar aquilo que é de bom, a humildade, a simplicidade, que é o que Deus requer de nós. E que o amor permaneça em vosso coração até os últimos dias aqui nessa terra. Que Deus abençoe você e a sua família grandiosamente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.